Este programa contém cenas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Um homem com a missão de provar que consegue sobreviver sozinho na natureza é pego por uma terrível tempestade de neve. Um escorregão o faz sair rolando o precipício abaixo. Não sei quantos metros despenquei, deve ter sido uns 10. Você não tem controle, apenas torce para aterrissar e sobreviver. Preso numa saliência de rocha, com penhascos íngremes acima e abaixo, Estou aqui! ninguém sabe que ele está desaparecido. Pensei, não posso ficar aqui. Vou definhar e morrer. Achei que não sobreviveria. Sobrevivi à beira da morte. Estou aqui! Estou aqui! Esta história ocorreu durante 7 dias nas montanhas da Serra Nevada. Esta é uma história verídica. Primeiro dia. Charlie Hent está começando o maior desafio de sua vida. Uma trilha solo nas montanhas da Serra Nevada. Com a chegada do seu aniversário de 50 anos, ele quer provar que ainda é capaz de sobreviver sozinho na natureza selvagem. Adoro a solidão, adoro a natureza, o ar livre. Sempre quis fazer isso. Eu me considerava meio autossuficiente, e por isso acho que fui lá sozinho para tentar provar isso a mim mesmo. Charlie já escalou as montanhas muitas vezes, mas sempre com amigos. Ele sabe que ir sozinho vai ser o desafio mais difícil de todos. Sei que não sou mais um jovem e não estou mais na mesma boa forma de antes. Eu só queria sumir por uma semana, fugir das preocupações. Julie, namorada de Charlie há 7 anos, sabe o que essa viagem solo significa para ele. O Charlie passou muito tempo sozinho, vivendo por conta própria, e ele gosta de fazer as coisas sozinho. Ele teve essa ideia maluca, ele queria muito fazer isso. E eu sabia que não havia como impedi-lo. Lembro que nos abraçamos, beijamos, ela me desejou boa sorte. Me disse para ter cuidado, que me amava, e eu disse o mesmo. Ele é um crianção. Charlie é uma criança grande. Charlie planejou uma rota difícil, um circuito de 50 quilômetros que ele espera completar em apenas 5 dias. A caminhada dos primeiros dias o leva para o alto dos picos da Serra Nevada. Aqui, a 30 quilômetros da civilização, ele pode apreciar a beleza e a solidão. Só ele e a natureza. As montanhas da Serra Nevada. Que lugar lindo. Estar sozinho na natureza selvagem me atrai por causa da beleza. Acho que a Mãe Natureza tem muito a oferecer. Intocada. Quieta. Quanto a eu ir sozinho, a Julie com certeza tinha algumas preocupações. Eu estava preocupada que talvez ele não estivesse em forma para isso. Ele não fazia uma trilha dessa distância havia muito tempo. Mas Charlie faz um bom progresso na subida da montanha. E depois de uma caminhada árdua, ele pode saborear as recompensas de ser autossuficiente. Parte do prazer de subir ali é pescar. Se você subir bastante,
Montanha acima, acha a truta dourada. Você pesca e come na mesma noite. Não há nada melhor que peixe fresco. Me senti muito bem no primeiro dia. Em setembro, as condições das montanhas da Serra Nevada podem mudar completamente de repente. Mas no afã de prosseguir, Charlie ignorou os alertas climáticos. No comecinho da noite, um vento forte começa a soprar, perturbando sua paz. Na quarta à noite, o vento começou a aumentar. Foi a primeira vez que me senti realmente desprotegido. Você sabe que está sozinho, o vento aumentando, não dá para dormir e isso não é nem um pouco divertido. Fiquei preocupado de verdade pela primeira vez na quinta-feira, quando começou a nevar bastante e o vento uivava. O vento vira uma terrível tempestade de neve. Charlie se abriga durante a noite torcendo para que passe. Segundo dia. Quando acordei, tinha neve para todo lado. Eu me levantei. Estava praticamente enterrado sob a neve. O tempo estava meio que abrindo. Apesar do céu estar limpando, a neve recém-caída transformou a paisagem. Percorrer o restante da rota vai ser um tremendo desafio. Naquela altura, não tinha mais trilha. Se tinha, estava coberta de neve. Eu já tinha estado ali uns anos antes, mas não me parecia familiar. Para Charlie, esta viagem seria um teste de sua capacidade de sobrevivência na natureza selvagem. Mas ele agora encara um dilema. Encurtar o passeio e descer a montanha de volta, ou seguir em frente com o plano original. Tomei a decisão de continuar. Subir e atravessar o desfiladeiro e descer pelo lado leste. O tempo devia estar melhor lá, com certeza. Então eu retirei a neve, recolhi minhas coisas e me encaminhei para o desfiladeiro. Charlie prossegue por 2 horas, mas caminhar às cegas pela neve é demais para ele. Era difícil demais. Percebi que talvez tivesse cometido um erro ao prosseguir. Mas meu lado racional tentou me dominar e eu disse para mim mesmo, você vai ficar bem. Determinado a seguir em frente, Charlie continua atravessando o perigoso desfiladeiro. Mas ali, o terreno é instável e agora o tempo dá outra virada radical para pior. Começou a nevar de verdade e o vento estava uivando. Soprava no meu rosto. Apesar das condições cada vez piores, Charlie está determinado a terminar sua ambiciosa trilha. Mas conforme a violenta tempestade se intensifica, ele começa a perceber que meteu os pés pelas mãos. Enquanto pensava no que fazer, meu rosto ia ficando gelado por causa do vento. Eu só me lembro de ter virado com o vento nas minhas costas. Charlie Hand, esportista amador, está fazendo uma trilha solo nas montanhas da Serra Nevada.
Pego por uma violenta tempestade de neve, ele é arremessado de uma altura de 3.350 metros, desfiladeiro abaixo, e está em queda livre. Não lembro de ter tropeçado. Não lembro de ter saído voando. Só lembro de ter batido a cabeça. Não sei quantos metros despenquei, mas deve ter sido uns 10 metros de uma vez só. Você não tem controle. Só torce para aterrissar e sobreviver. Charlie, indefeso, despenca para uma morte certa. Mas uma saliência rochosa na face do penhasco ampara sua queda e salva sua vida. A saliência onde fui parar não tinha mais que 2 metros de profundidade por uns 3 de largura. Olhei para cima. Não dava para subir, era íngreme demais. Olhei para baixo. Era ainda pior. Eu estava preso num rochedo. É uma sensação horrível. Pendurado à beira de um abismo de 150 metros, Charlie precisa literalmente se agarrar à vida. Mas a queda quebrou seu pulso direito e machucou seriamente sua coluna, e a pancada em sua cabeça deixou-o com uma grave contusão. Castigado pelo vento congelante, seus instintos de sobrevivência afloram. Logo depois, fui dominado pela dor dos meus ferimentos. Meu braço direito inteiro estava dormente de tanta dor e inchou imediatamente. O lado direito da minha cabeça doía loucamente. Eu sabia que o único jeito de ter uma chance de sobreviver... Força, Charlie! ...era me aquecendo. Por isso eu queria armar aquela barraca, entrar no saco de dormir e tentar me aquecer. Eu estava num espaço tão pequeno que não havia como me mexer. O chão era duro e eu não conseguia prender a barraca e esticá-la como normalmente se faz. Finalmente entrei no saco de dormir e me esfreguei, tentando me aquecer e secar. Lembro claramente de ter percebido numa fração de segundo a sorte de ter sobrevivido. Isolado e preso num pedaço de rocha, Charlie precisa urgentemente de cuidados médicos. Mas ele só deveria terminar sua trilha no sábado, daqui a um dia. Até lá, ninguém vai nem suspeitar que ele está em apuros. Tudo o que eu podia fazer naquela hora era esperar. Imaginei que, se alguém fosse me procurar, ia demorar 2 dias. Por isso, eu precisava tentar sobreviver e esperar até segunda-feira. Conforme a noite vai caindo, a temperatura na montanha cai abaixo de zero. Esgotado física e mentalmente, Charlie precisa desesperadamente de descanso, mas, sentindo dor por causa dos ferimentos e precariamente equilibrado na minúscula rocha, ele está aterrorizado demais para dormir. Não demorei muito para perceber como aquela rocha era desconfortável. Se eu caísse de lá, a queda seria de dezenas de metros. Eu não conseguia dormir, acho que não dormi nada. Estava morto de medo. A solidão que eu tanto queria se transformou
numa sensação de isolamento. Há uma grande diferença nisso. Foi quando eu fiquei frustrado, com muita raiva de mim mesmo. Mas principalmente estava com medo daquele lugar e de que maneira é que eu poderia sair de lá. Doze horas atrás, Charlie Hent despencou pela montanha e foi parar numa pequena plataforma encravada no rochedo. Gravemente ferido, ele está completamente isolado e sozinho. Terceiro dia. Na queda, Charlie perdeu toda a sua preciosa água. Sem nada para beber, sua condição vai se deteriorar rapidamente. Eu estava com sede. Não bebia uma gota de água há umas 10, 12 horas. Então me ocorreu que eu poderia derreter um pouco de neve. Charlie está cercado de neve, mas ele precisa derreter uma grande quantidade para poder tomar apenas um golinho e matar sua sede. E isso significa que ele precisa se aventurar na rocha escorregadia e se arriscar a mergulhar para a morte no abismo 150 metros abaixo. Sair da barraca era arriscado por causa da falta de espaço. A beirada da rocha era meio arredondada, seria fácil escorregar. Tive que tomar muito cuidado. Precisei encher minha panela de neve primeiro, depois levar para dentro e começar a ferver. Isso vai salvar a vida de Charlie, mas o suprimento de combustível é limitado. É fundamental que ele aproveite cada gota. Ferver uma panela cheia de neve dá um tanto assim de água. Foi um sacrifício derreter a neve por causa da minha mão. E eu não tinha muito combustível. Depois que derreti a neve, aquela água teve um gosto muito bom. A escassa quantidade de água de Charlie é suficiente para sustentá-lo por enquanto. Mas ele terá que derreter grandes quantidades de neve para se manter vivo. Em casa, sua namorada Julia está curiosa para saber se ele conseguiu completar sua trilha solo. Charlie deveria voltar no sábado. Eu estava ansiosa para ter notícias, para saber se ele havia conseguido. Mas não há nem sinal dele no ponto de encontro combinado. Eu achei que ele estava só atrasado por causa do tempo e que ele apareceria logo. Achamos razoável esperar mais um dia, sabe? Talvez ele precisasse de um dia a mais para conseguir terminar. E naquele momento eu não estava terrivelmente preocupada. Para Charlie, esta caminhada pela montanha sozinho foi um teste a que ele se propôs antes do seu aniversário de 50 anos. Mas seu desejo de ir além da sua capacidade o deixou cara a cara com a possibilidade de morrer sozinho no ambiente inóspito e gelado. Era inacreditavelmente frio. Você fica gelado até os ossos. E isso mexe com a sua cabeça. Você está quase no topo do mundo ali. O vento está uivando. Você está sozinho. Eu comecei a questionar meus motivos, meu desejo de estar lá em cima. Quarto dia. Charlie sobrevive a uma segunda noite torturante sem dormir. Mas depois de 48 horas preso e gravemente ferido, ele está fraco demais, começando a sofrer os efeitos da desidratação. Você para de urinar. A sua boca fica seca. Eu sabia que tinha que derreter neve de manhã e também derreter neve à tarde.
Mas eu só podia fazer nessas horas porque tinha uma quantidade limitada de combustível. E no frio congelante, acender o fogareiro já é um processo trabalhoso. Mas com um pulso quebrado e sofrendo de uma contusão por causa da pancada na cabeça, a missão se tornou potencialmente letal. Tentando acender o fogareiro, eu derramei um pouco de combustível e enxuguei com a minha bandana. Quando finalmente consegui acender o fogareiro, o combustível em volta pegou fogo. Então peguei minha bandana, que já estava molhada de combustível, numa tentativa de apagar. Ela pegou fogo, queimou minhas mãos. Eu a soltei e o fogo se espalhou pela barraca. A tentativa de Charlie Hunt de derreter neve virou um desastre. O fogo queimou o resto do seu combustível, a única maneira de produzir água. E ele está preso numa minúscula saliência de rocha a dezenas de metros de altura, numa face íngreme da montanha. Depois de 48 horas preso em temperaturas congelantes, com um pulso quebrado, coluna machucada e uma grave contusão, Charlie finalmente ouve o sinal de que sua provação pode estar acabando. Eu ouvi helicópteros. Eles estavam bem distantes no começo. Depois, o ruído foi ficando cada vez mais alto. Ouvia, mas não podia ver. Depois de esperar um dia a mais para ver se Charlie aparecia, sua namorada Julie alertou a polícia e uma busca teve início. O ruído foi ficando mais alto. Eu prendi um saco na ponta da minha vara de pesca só para poder sinalizar se eu visse alguém. Estou aqui! Mas do ar, Charlie é um mero pontinho em meio à vasta montanha. Essa poderia ser sua única chance, apesar da dor na coluna machucada. Estou aqui! É vital que ele se torne visível. Eu gritei, mas não adiantou nada, porque ali é muito vasto. Estou aqui! Estou aqui! Fiquei sempre sentado do lado de fora, na esperança de vê-los ou que eles me vissem, mas não vi nenhum helicóptero. Estou aqui! O som dos motores está desesperadamente perto. Mas horas se passam sem que Charlie consiga ver o resgate aéreo. Eu me senti péssimo. Estava na frente de uma montanha íngreme e eles na parte de trás. Eu sabia que não veria ninguém. Por isso fiquei muito preocupado e com medo. É uma grande decepção. Sozinho e desamparado, Charlie não pode fazer nada, além de torcer para sobreviver a uma terceira noite gelada preso na montanha. Eu tinha um pequeno mapa, escrevi anotações na parte de trás dele. Era um pequeno
diário, por assim dizer. Eu me lembro de escrever que foi provavelmente o pior dia da minha vida. Comecei a me imaginar estar em casa, estar com a Julie. Eu queria voltar à normalidade, sabe? Minha grande preocupação era imaginar o que ele estava passando, como ele estava se sentindo. Eu estava segura. Minha maior preocupação sempre foi Charlie, o que ele estava passando, o que ele podia estar vivendo. Eu estava bem deprimido, porque sabia que talvez não sobrevivesse, a menos que alguém me encontrasse. Eu sabia que estava perdido. Sabia que não podia ir a lugar nenhum. Quinto dia. No terceiro dia, preso na montanha, a desidratação está enfraquecendo Charlie seriamente. E seu suprimento de comida